Como foi que você terminou seu curso de História e fez o seu TCC em cima do cinema de Cajazeiras? O que levou essa curiosidade, esse despertar para a história do nosso cinema? Então, eu sou uma apaixonada por cinema, né? Sempre gostei, desde de criança e tal. E me vinha aquela curiosidade, né? Na hora de escolher o tema do TCC. O que eu vou pesquisar? Eu digo, por que não falar sobre cinema, né? Uma paixão que eu gosto. E entender por que na minha cidade não tem mais cinema. O que aconteceu? Por que não tem mais? Se sempre escutei dos meus pais, das pessoas mais velhas, que tinha cinema, que iam para o cinema, que era muito bom e tudo, se socializar e tal. Então, foi essa curiosidade inicial mesmo, a paixão por cinema e entender na minha cidade. E o seu foco principal foi no Cine Éden. Por que o Cine Éden? Então, de início, né, eu queria falar sobre todos os cinemas, né? Mas aí, quando nós historiadores, nós precisamos muito de fontes, né? As fontes nos auxiliam a pesquisa, a contar a história através das fontes. Infelizmente, eu não encontrei fonte suficiente para poder fazer esse emaranhado todo esse geralzão do cinema, né, de Cajazeiras. Mas aí eu consegui, né, contato com o Eduardo Jorge, né, que foi o último proprietário do Cine Éden. E assim, ele me deu toda a assistência, documentação e também fez a entrevista e tal, enfim. Foi a fonte que estava à minha disposição. Então, eu só abracei a causa e disse, vou falar sobre o Éden em específico. A primeira pergunta que eu vou lhe fazer, Fernanda, é essa polêmica que rolava em cima do Cine Éden, que era, primeiro, que era um cinema da elite, né? E segundo, que era um cinema que rolava uns filmes assim meio inapropriados para a grande maioria das pessoas. Tudo isso envolvia o Éden. O Éden tinha essa mágica do filme, diziam até que era pornô chanchada, né? Era isso mesmo ou não? Produção, vai jogando aí as fotos, por gentileza. Tem uma foto aí de um gráfico que mostra o percentual dos tipos de filmes que tinha lá. Vê se encontra aí, por favor, Cauã. Pode falar, Fernanda. Então, vamos explicar direitinho, né, essa história do pornô incluído na programação. Assim, de início, né, o Cine Éden, ele é um cinema bem antigo, né, ele inaugurado em 1936, então passou por vários processos, né, de auge, declínio, enfim, reabertura, melhorar alguns aspectos e tal. E assim, a parte que do que você viu da programação aí, né? Que está passando na tela. É o outro gráfico, produção. É o outro gráfico. Isso. Aí, assim, a programação nessa época, que foi o que eu tive acesso à documentação, né? Que é da década de 80, que justamente era a época em que ele estava, né, era o dono do cinema, né, do momento. E, assim, ao pesquisar sobre essa programação, né, aí ele explicou que, assim, sempre passava vários filmes de outros estilos e tal. Só que num momento, assim, que teve um declínio, né, na procura e tudo mais, então teve que submeter a incluir outros tipos de filme, né? Aumenta o gráfico aí, produção. Deixa só o gráfico na tela enquanto a Fernanda vai falando. Outros tipos de filme, incluindo o pornô. Ele identifica como pornô, mas no caso é o pornô chanchada, que ele na verdade, é uma mistura assim de comédia com um pouco de erotismo, né? Entendi. Então não é esse pornô que a gente... Isso, não. Podem pesquisar sobre pornô chanchada. É o estilo assim, digamos que a base do cinema brasileiro. É bem aquele estilo do filme brasileiro em si, que tem aquela comédia, um pouco de erotismo, cenas bem quentes e tal, só que é em uma outra época, né? Naquela época também, já causava polêmica. Mas em um determinado momento tinha realmente os bem mais explícitos e tal. Mas era uma estratégia de tentar trazer as pessoas, né? No gráfico que a gente vê também que depois da pornô chanchada tinha um policial, né? Isso, justamente. Tinha também esse estilo policial, também tinha bang bang e tal, comédia. Eram mais os estilos que se via mais na programação, né? Nessa época da década de 80, né? No Cine Éden. Muito bom. Vai colocando as fotos de produção. Você falou que ele iniciou em 1930...
O cinema foi inaugurado em 1936. Lá naquele mesmo prédio? Isso. Mas ele sempre foi Cine Éden ou foi mudando de nome, de acordo com os proprietários? Não, ele sempre... Porque, assim, o que eu tenho de conteúdo, assim, da história, para explicar, né? Que foi a inauguração do edifício, né? Pronto, essa foto, pronto, essa foto é da inauguração. Pronto, segura aí, produção, deixa essa foto aí. Da inauguração do edifício ok, enfim. Ele é um edifício que foi criado na intenção de ter vários outros empreendimentos. Cinema, sorveteria, enfim, outros tipo um shopping, né? Vamos entender assim. Mas para aquela época era esse sentido. Praça João Pessoa, por quê? Porque era... Avenida Presidente João Pessoa, por quê? Porque tinha uma grande movimentação, a localização privilegiada, era no centro da cidade e tal, enfim. Aí foi passando por vários proprietários, né? Ele cita nas falas dele sobre seu Carlos Paulino, que era na época em que ele fala o olhar dele sobre como espectador, né? Porque no meu trabalho eu vejo isso. O olhar dele como espectador e como proprietário do Cine Éden. Ele comenta sempre dessa época assim, nostálgica, de quando ele frequentava e tal, que foi essa paixão por cinema que o fez comprar o cinema, né? Só que infelizmente já estava numa época em que já havia uma decadência no cinema brasileiro, que são chamados cinemas de rua, né? É os cinemas de rua. Entre os anos 70 e 80, né? Foi mais ou menos isso. Né? Isso, justamente. Quando ele pegou o cinema, né, em 1977, foi a data que ele comprou, né? O cinema. Então, esse período aí ele tentou reformas, melhorar e tal, trazer novos filmes, mas eles que eram muito desafio. Tinha que ir para Recife, atrás de bons filmes e tal. Enfim, bem complicado mesmo tentar manter Era um o gasto cinema. muito alto. E um gasto muito alto. Eu lembro que uma das falas dele, ele fala assim que tinha que comprar um pacote de filmes, digamos. Ele queria muito um filme. Aí para comprar aquela fita, ele tinha que comprar as 10, era o pacote. Aí vinha outros filmes mais, né? Aí era o que tinha que submeter, porque era os estúdios que tinham, né, oferecer e tal, e ele queria muito trazer novidades para a cidade. É um cinema que foi muito comentado. Inclusive teve até, acho que foi um jornal na época, né, que é um colunista do jornal, jornal São João do Rio do Peixe, uma coisa assim, Rio do Peixe. Isso. Que faziam as críticas, que estava sujo lá o cinema. Teve isso também. Como foi essa história? Isso, que assim, isso aí já é uma época um pouco anterior, né? Da década do Cine Éden na década de 80. Mas, enfim, tinha essa preocupação, né? Com a higiene do lugar, a questão de manter a organização, né? E tudo. Aí tinha muito disso. Muito bom. Tem alguma curiosidade em cima do Cine Éden que você relatou no seu TCC? Tem algo que eu acho assim, muito interessante, que ele falou para mim. Que, assim, a questão do espaço de sociabilização, né? do Cine Éden. Tinha toda uma preparação. As pessoas chegavam, iam pegar o bilhete e tal, ficavam lá de fora. E ele nos colocava música clássica para tocar. Então as pessoas Tinha até música lá. Antes da sessão, tem toda uma preparação, era todo um espetáculo, realmente. Botava a música para tocar, música clássica, Beethoven. Então, assim, as pessoas já entendiam, já está perto de começar a sessão, né? Interessante. Aí tem uma coisa que ele falou, que tinha um gongo eletrônico que ele usava. Um gongo? Para anunciar que, tipo assim, tocava o gongo para anunciar, vai começar o filme. Então, as pessoas já se organizavam e entravam, sentavam nos seus lugares, né? Muito bom. Aí tinha depois disso, eles que passavam um jornal, com as informações e tal. Nossa, era bem interativo, né? E depois tinha a parte dos trailers, né? Que até hoje a gente vê muito no cinema, né? A parte inicial tem os trailers. E então começava a sessão. O espetáculo começava e as pessoas iam assistir. Que coisa boa. A mágica acontecia, né? Do cinema. Ele conseguia manter um quadro de funcionários. Me parece que tinha um funcionário que trabalhava só para ficar assistindo o filme, é isso? Isso, que até eu falo assim, que me lembra muito, o filme é Cine Moderno, o nome do filme. Tinha um garotinho que ele começou essa paixão por cinema, ele ia só ajudar, né? Então eu faço essa comparação, que tinha esse garoto que ajudava, né, no projetista, não ganhava nada não, ele só ia para poder entender, aprender como funcionava e poder também assistir
aos filmes de graça, né? Que ele não era besta. Com certeza, com certeza. Na época, eu acho que era um cinema que não era só para a cidade. Acho que tinha muita gente da região também que vinha assistir filmes no Cine Eden, né? Ah, sim, com certeza, né? Porque era, assim, o cinema, né? Um momento, era um lugar de poder também conhecer outras pessoas, rever os amigos, enfim, um espaço de sociabilização. Teve muito né? casamento na época que rolou lá no Cine Eden, encontros no Cine Eden. Eita, não, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvidas disso. Ô, Fernanda, e aí, como você bem falou, né? O Eduardo Jorge comprou o cinema, enfrentou aquele período em que o cinema nacional começou a entrar em declínio, e aí acabou o Cine Eden fechando as suas portas. Ele fechou de fato, parou suas atividades em que ano exatamente? Em 1990 foi o que ele me afirmou, né? Que ele comprou o cinema em 1977, passou por reformas, melhorou, teve auge, um pouco de declínio, até que ele viu que começou como ele mesmo fala, assim, que não tinha sessão mais todo dia. A sessão era nas quartas, sextas e sábados. Aí, de repente, começou a ter só sessão quando ele via que formava, né? A quantidade de ingresso era vendida o suficiente para poder ter a projeção e tal. Até que ele viu que realmente não tinha mais como e tinha que fechar. Né? Porque, na verdade, como eu tinha falado inicialmente sobre o fechamento dos cinemas de rua, né? no Brasil. Essa questão do cinema ele se deslocar, né? Ele se desloca do cinema de rua para os shopping centers, né? Que aí já muda toda uma intenção, não é aquela de espetáculo e tal. Não, é de bilheteria mesmo, de você ir para isso, capitalista mesmo, né? De ir para poder você comprar outras coisas, além de ir ao cinema. Você vai ao cinema, mas você vai almoçar, você vai lanchar, fazer compras. Enfim, ele acaba tomando um outro caminho, né? É diferente da intenção que era o cinema de rua. Você acha que isso foi bom para o cinema? Esse roubar de rua para ir para o shopping? Assim, eu sinto falta de uma coisa que eu nem tive, né? Eu vou dizer assim, porque eu queria ter vivido a experiência de um cinema de rua, né? De mesmo que seja ver um filme antigo, alguma produção assim, eu acho muito legal. E, inclusive, ainda existe no Brasil, alguns, poucos, sim, né? Sim. Eu acho que João Pessoa tem um cinema de rua ainda, se não for a memória. Né? Mas mudou muito. Eu gosto muito de cinema, né? Independente, porque eu só conheço o cinema de shopping, mas eu gostaria de ter tido a oportunidade de ver como funciona o cinema de rua, como seria, né? Eu fico só na imaginação mesmo da historiadora ao pesquisar. Imagino. Ô, Fernanda, na época, os três funcionavam aqui em Cajazeiras. Era o Cine Eden, o Cine Apolo 11 e o Cine Eden, o Cine Apolo 11 e o Cine Pax. O último que fechou foi o Eden? O Eden foi o último a fechar suas portas. O último, infelizmente. Eu procurei assim, né, tentar, eu vou falar sobre os demais cinemas, mas a partir das informações que eu tive, foi o último a fechar suas portas, foi o Eden. Resistiu até quanto Resistiu até 1990. O pessoal que é mais recente, o Cine Eden, ele funciona na Praça João Pessoa, onde hoje é o supermercado do Melo. Isso. Nosso querido amigo Ivan do Melo. É lá, exatamente naquele local onde funcionava o Cine Eden. E na esquina era, depois de um tempo, não sei se foi na mesma época, foi a boate OK, né? OK, isso, né? Porque é o nome do edifício, né? O edifício é aquele complexo todo. Era o cinema e aquela parte da esquina, né? Que a gente vê que não é aproveitado, né? Pelo lado um lado é o supermercado e tem a parte da esquina, né? Mas é isso, a função do edifício era um complexo de vários empreendimentos. Era um tipo de mini shopping na época, um tipo de shopping na época. Isso, né? Justamente. Ô, Fernanda, o Cine Eden, ele passava tanto filmes nacionais como internacionais na época, ou era só mais nacionais? Então, como ele falou, eram os pacotes, né? Tinha aqueles filmes de grande bilheteria, né, os filmes internacionais, e tinha as produções brasileiras, né? Passava um pouco, como no gráfico você colocou primeiro, né? Que faz essa comparação de a maioria brasileiro, né, e outros estrangeiros. Aí, assim, mas era bem, assim, equilibrado, né? Tem alguma outra curiosidade em cima do Cine Eden que a gente não falou ainda? Deixa eu ver. Assim, tem tantas coisas, gente. Foi tão interessante de falar
escutar ele falando sobre o cinema. Você viajou, né? Eu sou... Você fez uma retrospectiva. É isso aí. É voltar no tempo que eu não estive lá, né? A saudade de uma coisa que eu não vivi. Mas, assim, a questão do prazer de falar sobre o cinema, sobre como funcionava, a questão de encontrar seus amigos e tal, das histórias que ele falava. Lembrei de uma coisa. Ele falou que... Porque, assim, tem as fitas, né? Então, assim, elas são muito sensíveis, né? As fitas dos filmes. Aí, ele disse que chegava os momentos que torava, né? Ela se partia. Aí era a hora da gritaria. As pessoas começavam, ei, não sei o quê, olha. Começava a algazarra. Algazarra todinha. Aí tinha que ser ligeiro, né? Que ele fala assim, tem que ser ligeiro, consertar, porque a galera não achava bom, não. E principalmente sobre a pornochanchada, que quando eu peguei a documentação, até eu pensei assim, eita, como assim? Aí quando eu fui pesquisar, analisar, eu falei, caramba, isso aí é assim, a base do cinema brasileiro. Era o que tinha para a época que eu li, era a né? base do cinema brasileiro, essa mistura, né, do humor da chanchada, né, que é esse humor, com o erotismo. Aí é o que a gente vê hoje na novela, né, nas novelas, no Com a roupagem cinema. diferenciada, mas é a mesma coisa. Justamente, né, tem isso mesmo. Seu TCC está disponível nas redes sociais? Ele está disponível na internet, só precisa colocar lá, Cineed, Cinema e História, em Cajazeiras, 1970, Que 1980. aparece lá. Aparece sim, está lá disponível no acervo da UFCG.